Capítulo 1235, Descida de um Deus Antigo. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lashon Padrim. Apenas quando todas as matrizes de teletransporte próximas foram destruídas, Zhao Feng finalmente deu um suspiro de alívio. Ele havia deixado completamente a zona de Golong e agora estava na zona Tianyun. Mas isso não significava que Zhao Feng estava seguro, apenas que ele havia escapado do maior perigo. Você é ponto. Zhao Feng. 3 guardas perto da matriz de teletransporte gritaram em alarme. Embora esta área não pertencesse à zona de Golong, ela compartilhava uma fronteira. Zhao Feng havia causado tanto tumulto na zona de Golong que essas pessoas naturalmente sabiam um pouco sobre o que havia acontecido. Claro, o povo da zona Tianyun nunca imaginou que Zhao Feng conseguiria realmente escapar das garras de tantas facções da zona de Golong. Houve rumores de que Zhao Feng obteve algum tesouro maravilhoso na zona de Golong e também prendeu quase deuses e deuses verdadeiros de várias facções, enviando um terremoto sem precedentes pela zona de Golong. Os 3 guardas não puderam deixar de especular sobre que tipo de tesouro Zhao Feng havia obtido. No entanto, eles apenas pensaram nisso. Eles eram apenas semideuses, pessoas que Zhao Feng poderia matar com um estalar de dedos. Neste momento, várias dezenas de luzes brancas brilhantes dispararam de um vasto complexo de palácios à distância. Essas pessoas eram todos os especialistas de alto escalão dessa facção. Eles sentiram a perturbação perto das matrizes de teletransporte e vieram ver o que estava acontecendo. Vamos lá. Zhao Feng levou o dragão serpente e os outros para a dimensão do manto do espaço-tempo. Imediatamente usou o movimento instantâneo. Ele não tinha se teletransportado para muito longe, então mesmo se ele destruísse as matrizes de teletransporte desta facção, o deus antigo da zona de Golong não precisaria de muito tempo para alcançá-lo. Movimento instantâneo. Zhao Feng. Os olhos do velho patriarca desta facção se arregalaram em choque. Ele era um deus verdadeiro de 4º grau, mas não podia usar o movimento instantâneo, então se Zhao Feng quisesse ir embora, ninguém presente poderia impedi-lo. Além disso, nenhum deles se atreveu a detê-lo, mesmo que pudesse. Relate este assunto aos nossos superiores. O velho patriarca ordenou a um homem de meia-idade ao lado dele. A zona Tianyun não tinha rancor com Zhao Feng, mas os magníficos tesouros em sua posse faziam com que todos estivessem interessados nele. Um assunto tão importante naturalmente precisava ser relatado à facção dominante. Depois de fugir por vários milhões de quilômetros, Zhao Feng parou para respirar. Mesmo se meus perseguidores da zona de Golong me perseguirem até a zona Tianyun, não será mais tão fácil me encontrar. O rosto de Zhao Feng relaxou ligeiramente enquanto ele diminuía a velocidade. As facções que Zhao Feng ofendeu estavam todas na zona de Golong. O Salão da Noite Violeta estava entre eles, e 1/3 das facções na zona de Golong precisava obedecer às suas ordens. No entanto, isso era diferente na zona Tianyun. O Salão da Noite Violeta não tinha influência sobre as facções desta área. Mas a zona Tianyun é adjacente à zona de Golong. A notícia de que tenho tesouros valiosos comigo provavelmente já é do conhecimento das principais facções deste lugar. A expressão de Zhao Feng congelou de repente. Não havia ninguém que não estivesse interessado em tesouros. Mesmo alguém que não tinha rancor de Zhao Feng o atacaria imediatamente ao saber sobre todo o tesouro que ele possuía. Portanto, embora Zhao Feng estivesse agora na zona Tianyun, ele ainda precisava ser muito discreto. Foi por essa razão que Zhao Feng continuou a usar as matrizes de teletransporte de facções 4 estrelas comuns para se mover. Só depois de fugir uma certa distância, Zhao Feng se atreveu a entrar em um salão espiritual de trocas próximo. Um dia, em um salão espiritual de trocas na extremidade oeste da zona Tianyun, Zhao Feng selecionou aleatoriamente uma câmara de cultivo no pagode de cultivo. Depois de entrar na câmara, ele imediatamente entrou na dimensão do manto do espaço-tempo. Mestre, posso ter alguns cristais de intenção para avançar minha intenção do fogo? O dragão serpente implorou. Sem problemas, respondeu Zhao Feng. Conforme o dragão serpente recuperava mais de seu cultivo, ele começou a exigir mais e mais recursos.
Era melhor apenas dar alguns cristais de intenção para que pudesse melhorar sua força e recuperar seu cultivo por conta própria. Nesse momento, Zhao Feng viu algo que o deixou pasmo. Ele viu um ovo. Zhao Feng não se lembrava de haver um ovo entre seus materiais de cultivo. No entanto, Zhao Feng percebeu rapidamente que a cor e as inscrições neste ovo eram extremamente semelhantes às do ovo que ele havia obtido no teste do Palácio da Crista Flutuante. A única diferença era que este ovo era um pouco maior. Este é ponto. O pequeno gato ladrão. O rosto calmo de Zhao Feng se contorceu em choque. Mais cedo, ele percebeu que havia algo estranho na condição do pequeno gato ladrão. Ele não esperava que, da próxima vez que entrasse, o pequeno gato ladrão teria se transformado em um ovo. Correto. O dragão serpente acenou com a cabeça e deu ao ovo um olhar estranho. Ele recebeu um susto terrível quando o pequeno gato ladrão se transformou em ovo e acabou observando por um longo tempo. Ir para o reino divino celestial requer se tornar um ovo. Zhao Feng ficou sem palavras. Quando o pequeno gato ladrão mencionou que queria entrar no reino divino celestial, Zhao Feng não tinha pensado muito nisso. Porém, Zhao Feng nunca imaginou que o pequeno gato ladrão teria que se transformar em um ovo para fazer isso. Zhao Feng nunca tinha ouvido falar sobre qualquer uma das raças antigas que precisavam se transformar em um ovo para alcançar o reino divino celestial, então ele ficou bastante chocado e curioso. Bzzz. Zhao Feng usou seu olho esquerdo para olhar o ovo. Que barreira poderosa! Zhao Feng ficou imediatamente chocado. A barreira ao redor do ovo era como a do Palácio Cristalino de 5 cores. Ao mesmo tempo, Zhao Feng sentiu uma onda profunda em sua alma. Isso vinha do contrato de animal de estimação espiritual que Zhao Feng tinha com o pequeno gato ladrão. Zhao Feng podia sentir a resistência do pequeno gato ladrão. Assim, Zhao Feng não continuou suas tentativas de ver através deste ovo em que o pequeno gato ladrão havia se transformado. Svish. Uma esfera de cristal de 5 cores apareceu na mão de Zhao Feng, dentro da qual estava um palácio cristalino de 5 cores. Com um pensamento, Zhao Feng entrou no palácio. Um momento depois, ele foi inundado por ataques. Zhao Feng havia notado isso há muito tempo, então quando ele entrou no palácio, ele ordenou que as energias do palácio o protegessem. Me liberte. Vamos. Rugidos furiosos ecoaram pelo palácio. Depois de ficarem presos por tanto tempo, eles naturalmente acharam difícil manter o bom humor. Você está menosprezando o Salão da Noite Violeta. Não demorará muito para que os especialistas do Salão da Noite Violeta capturem você, e então você desejará estar morto. O quase deus Zifeng olhou para Zhao Feng com olhos frios e sinistros. Ele sempre teve certeza de que Zhao Feng seria capturado pelo Salão da Noite Violeta, e este palácio de 5 cores cairia nas mãos deles. Esqueci de contar a todos vocês. Agora estou na zona Tianian. Zhao Feng sorriu levemente enquanto caminhava para o lado. O que? A zona Tianian? Você conseguiu sair da zona de Golone. Os especialistas presos no palácio sentiram um colapso mental. Até mesmo os especialistas do Salão da Noite Violeta começaram a ficar desesperados. Zhao Feng casualmente caminhou pelo palácio, arrancando levemente alguns cristais de intenção, e então se despediu. Depois de dar ao dragão serpente cristais de intenção suficientes, ele foi até Zhao Van e deu a ele um monte de cristais de intenção preenchidos com a intenção dos 5 elementos. Como proprietário do olho das miríades formas, Zhao Van seria muito auxiliado por esses cristais de intenção, seus efeitos sobre ele superando até mesmo os efeitos sobre Zhao Feng. Tump! Zhao Feng sentou-se de pernas cruzadas no chão e começou a usar cristais de intenção para cultivar. Segurando um cristal de intenção em sua mão, Zhao Feng podia sentir a intenção dos 5 elementos fluindo para sua mente, permitindo que ele a compreendesse e experimentasse. Que efeito incrível! Zhao Feng ficou agradavelmente surpreso. Demorou apenas alguns momentos antes que ele sentisse sua intenção dos 5 elementos avançando. Os cristais de intenção eram os melhores itens para cultivar a intenção. O nível mais baixo do cristal intenção precisava de um deus antigo para se condensar, então as faixões normais de 4 estrelas não possuíam nem mesmo um.
Facções de 4 estrelas e meia teriam um número extremamente pequeno de cristais de intenção, que os dariam para os melhores prodígios de sua facção usarem. Enquanto cultivava sua intenção dos 5 elementos, Zhao Feng dividiu sua mente para cultivar outros aspectos também. Desde o encontro marcial de Golong, Zhao Feng esteve envolvido em vários perigos. Esta pressão mortal constante espremeu seu potencial, então o seu cultivo agora progrediu muito suavemente, e sua força aumentou a passos largos. Após um mês, Zhao Feng deixou a câmara de cultivo e continuou sua jornada. Anninger indicou que, uma vez que eles ainda não estavam fora de perigo, ela não estava disposta a desacelerar Zhao Feng, então ela passou todo o seu tempo no pequeno mundo de Zhao Feng. 5 anos depois, na região central da zona Tianyong, um homem e uma mulher chegaram do lado de fora de um salão espiritual de trocas controlado pela raça do Rio Espectral, imediatamente atraindo a atenção da multidão próxima. Este par era naturalmente Zhao Feng e Anninger. Agora que esses dois estavam na região central da zona Tianyong, eles não precisavam mais permanecer ocultos. Zhao Feng também não precisava ficar dia e noite na estrada. Ele poderia ocasionalmente visitar um salão espiritual de trocas para relaxar. Que mulher bonita! Alguns especialistas que estavam se preparando para entrar no salão espiritual de trocas exclamaram maravilhados com a bela aparência e comportamento de Anninger. Também havia algumas mulheres espiando Zhao Feng com olhos brilhantes. Em comparação com quando ele havia acabado de deixar a zona de Golong, a força de Zhao Feng deu um salto extremamente grande. O mais óbvio era que a intenção dos 5 elementos de Zhao Feng havia alcançado o 3º grau, e sua técnica de vento e relâmpago dos 5 elementos atingiu o pico do 11º nível. Baseando-se puramente nesta intenção dos 5 elementos do 3º grau e em seu poder divino dos 5 elementos do estágio máximo, Zhao Feng poderia lutar contra um deus verdadeiro de 5º grau. Minha força deve ser suficiente para lutar em igualdade de condições com o prodígio mais forte da zona de Golong, o quase deus andorinha do céu. Uma pitada de orgulho apareceu no rosto de Zhao Feng. Tudo isso foi devido aos cristais de intenção daquele palácio. Assim, pode-se dizer que valeu a pena Zhao Feng se colocar em perigo mortal para arrebatar aquele palácio. Depois de pagar a taxa de cristais divinos, Zhao Feng entrou no salão espiritual de trocas. Ele precisava encontrar um novo mapa e também queria experimentar as iguarias deste salão espiritual de trocas. Mas, neste momento, o selo do Deus antigo dentro da dimensão interespacial de Zhao Feng começou a tremer, as inscrições azuis sobre ele brilhando com um brilho cintilante. O que está acontecendo? Zhao Feng entrou em sua dimensão interespacial. Isto é ponto. Não é bom. Zhao Feng de repente percebeu algo e fez uma careta. Quando ele entrou pela primeira vez no antigo reino desolado dos deuses, Zhao Feng raramente usava o selo do deus antigo para não atrair qualquer atenção da facção por trás do deus verdadeiro Tianfa, mas mais tarde, ele gradualmente se esqueceu deste assunto. Afinal, em sua opinião, a facção ao qual o deus verdadeiro Tianfa pertencia estava provavelmente muito longe e nunca seria capaz de encontrá-lo. Mas a estranheza do selo do deus antigo era como um alarme tocando na mente de Zhao Feng. Vamos lá. Zhao Feng levou Anninger para seu pequeno mundo e se preparou para partir. Nesse momento, o horizonte distante escureceu. Voz. Voz. Nuvens negras como breu ressoando com uivos raivosos de fantasmas e monstros surgiram, esta pressão intimidante fazendo com que todos no salão espiritual de trocas tremessem em choque. Um homem de meia-idade de pele negra flutuava no centro dessa tempestade negra de nuvens, monstruosas tatuagens violetas no rosto imbuídas de uma aura extremamente maligna e perigosa. Este homem não era outro senão o deus antigo Céu Negro. Um deus antigo está vindo para este salão espiritual de trocas. Eu me pergunto qual deus antigo é. Os sons da conversa vieram de dentro do salão enquanto todos olhavam com reverência para a figura que se aproximava. Este salão espiritual de trocas era administrado pela raça do Rio Espectral, que era apenas uma facção de 4 estrelas e meia, então deuses antigos eram uma visão muito rara.
De repente, a matriz em torno do salão espiritual de trocas explodiu em pedaços. O que está acontecendo? Aquele especialista em Deus antigo destruiu a matriz. O que ele está fazendo? Todos no salão espiritual de trocas imediatamente entraram em pânico. Todos eles acreditavam que este Deus antigo estava apenas de passagem, mas agora, parecia que algo estava errado. Ah, é você? O Deus antigo Céu Negro segurava um pequeno pedaço de metal em sua mão, e seus olhos estavam focados em um jovem de cabelos dourados dentro do salão espiritual